Perfeito. Agora a Mara na tela. Então, bom dia a todos, um bom dia oficial. Gislaine, bom dia. Pessoal, e ontem, né, após a nossa eliminação para a Noruega, eu fiquei pensando, o que eu vou falar, né, na segunda-feira, como começar animado se fomos eliminados. Mas eu estava assistindo com a minha filha aqui em casa, e ela colocou num canal do YouTube lá, que tem outros comentários e tal, e eu, não tá na Globo? Dela, não, esse canal aqui é melhor, passa todos os jogos, tudo, tranquilo. Aí passou o jogo, né, a decepção, e um comentário muito simples, né, mas que gerou uma reflexão, que os comentaristas ali do canal, não lembro se era Casey, alguma coisa assim, questionaram, né, o porquê que a nossa seleção, desde 2002, não ganha de uma seleção europeia. E eu fiquei refletindo e acabei, né, acredito que seja a minha resposta, não se ganha mais um jogo com talento isolado. Né? Não adianta ter um Vini Júnior, um Neymar. Tá, e o que isso tem a ver, né, com a nossa Meet de hoje? A gente já está trabalhando isso nas escolas há quanto tempo? Alinhamento, trabalho em equipe, né? A gente que acompanha o trabalho de vocês, a gente sabe como que vocês, né, estão sempre buscando a parceria de todos, a gente fala de pertencimento, quando falamos de frequência, tudo isso está faltando. E não só, né, para os nossos jogadores, mas a gente sabe as dificuldades que todos enfrentam enquanto equipe, direção, pedagogos, os professores, da perseverança, da dedicação dos nossos alunos. Nós temos, né, aqueles que brilham, como vimos no evento Ganhando o Mundo, né, o depoimento daquelas duas meninas, duas irmãs, o orgulho para a família ter duas filhas, né, no intercâmbio, uma que já retornou, que está fazendo medicina, aproveitando as oportunidades, né, pela prova Paraná Mais, tudo. A outra selecionada para ir para o Ganhando o Mundo, nós temos sim, né, o nosso aluno que se dedica, que faz tudo da maneira como a gente procura colocar para eles dentro da educação, mas a gente sabe que ainda falta muito. Quando a gente discute a frequência, né, vocês sempre trazem as dificuldades, a falta de comprometimento, seja do aluno, seja da família. Quando a gente comenta dos alunos que estão sempre atrasando, aquele discurso que vocês sempre têm, que a gente sabe, aqui na escola, a gente vai dar a presença, os professores colocam lá no LRCO o horário que o aluno entrou atrasado, mas a gente sabe que numa empresa ele não vai ter essa tolerância mais de algumas 2, 3 vezes. E isso a gente tem num trabalho constante. Né? Falta para o nosso jovem, falta para o nosso aluno, mas é a nossa missão. A gente vai estar sempre trabalhando por o mínimo que a gente consiga é uma vitória. Na sexta-feira teve uma atividade do núcleo, de um café literário, e foi convidada também uma aluna da educação à distância, não sei se é da educação à distância, mas ela é da Eliane Parisi, que é da área de letras. E ela se emocionou e emocionou todo mundo com o discurso dela, e ela falou, não desistam, porque eu era moradora de rua, eu era atendida pelo CRAS, instituição, psicóloga, tudo, e foi por causa de professores, de pessoas que acreditaram em mim, que eu estou fazendo curso, eu já estou estagiando, vou me formar e vai mudar a minha vida. Eu sei das dificuldades que eu vou enfrentar dentro da educação, mas eu sei o quanto a educação foi importante para mim. E ela queria tirar foto com o pessoal que estava ali. Ela falou: eu quero tirar foto com as professoras, porque foram as professoras, né, que deram incentivo para minha vida. A Sandra, da chefia, chorou, todo mundo chorou, porque a menina estava realmente, ela não conseguia falar, de tão emocionada de colocar o quanto os professores, quem trabalha com educação, foi importante para a vida dela. E a gente sabe, né, vocês relatam as dificuldades sempre com familiares, com os alunos, mas não desistem. Então, esse é o nosso trabalho sempre,
né? Então, começa a semana colocando para vocês que, independente do futebol, de eliminação, né, nós temos a nossa missão enquanto educadores e sabemos o quanto ela é difícil, mas o quanto é gratificante quando a gente consegue aqueles resultados positivos, a vida de alguns que a gente muda, aqueles que a gente vai modificando o comportamento deles e eles vencem. E eu vou, né, como falei, prometo ser breve, porque nós temos a reunião da brigada às 9 horas. Então, já vou começar compartilhando o material aqui com as informações que nós temos para a semana. E agora, gente, nós estamos num momento em que antes eram algumas informações ali do Enem, em que eu acabava dispensando escolas que têm apenas ensino fundamental, mas é algo que está acontecendo na nossa educação, né? Então, mesmo que eu fale de Enem, nós estamos aqui com Petro Belli, Espírito Santo, mas é algo que vocês já vão trabalhando, já vão motivando alunos de 9º ano também, e até mesmo para estar se inteirando do que está acontecendo na educação. Já está compartilhando para vocês? Só um joinha? Acredito que já, né? Joia. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui do começo. Então, mais uma meet coletiva, né? Daí nós vamos dar uma pausa por causa do recesso. E nós vamos falar rapidinho sobre a frequência, ações da Prova Paraná. Nós ainda estamos na semana de intervenção pedagógica. BI Aprendizagem, as notas parciais do 2º trimestre, Família na Escola, Estudo e Planejamento, que já recebemos o ofício com as informações, e ações do Enem. A frequência aqui, né, a gente colocou a média, não tinha fechado ainda a semana, esse é da sexta-feira que nós colocamos ali, e nossa frequência tem caído. Os relatos vocês têm trazido para a gente, né? Eu estou aqui com escolas do interior, estou com Edina, com Fabiana, estou com São Sebastião, que tem uma dificuldade enorme com a chuva, mais do que as escolas da cidade, né? Porque afeta a questão do transporte e tudo, mas a gente vai estar sempre trabalhando em prol da frequência. Então, importante verificar a série histórica do BI presente na escola e quais as evidências que demandam uma reflexão, né, para que a gente possa traçar algumas ações, algumas estratégias em relação à série histórica, né, que período que foi, que é aquela análise que vocês fazem. Foi momento de avaliação que nós tivemos um pico de frequência, normalmente acontece na Prova Paraná, aí algumas escolas decidiram e já tem implementado calendário de avaliações para que todo dia tenha uma avaliação, atividades diferenciadas que foram feitas na escola, e isso tem um efeito diferente para cada escola. Às vezes a escola faz uma dinâmica de gincana, de jogos, e isso baixa a frequência porque os alunos criam aula, ao contrário de outras, né, que traz alunos ali para estar envolvido nas ações que a escola planejou, tudo isso é diferente. Por isso que é importante, né, que vocês tenham essa análise da série histórica, tudo para estar pensando que os meus picos de frequência, né, o que aconteceu na escola? E a queda, o que foi? Foi a chuva? Foi um outro evento? Né? Algumas escolas até comentaram que na segunda-feira, que teve o jogo à tarde, que teve dispensa, teve alunos da manhã que já não foram. E os filhos da Thalita, que está um de manhã, um de tarde, o da manhã questionou, por que eu tenho que ir para a aula se ele não vai de tarde? Né? Então, acredito que tenha acontecido também nas nossas escolas, com as nossas turmas, quando tem irmãos, né, em turnos diferentes. E aqui é a série histórica do núcleo. E é importante que vocês comparem com a de vocês, vejam que no primeiro trimestre, uma regularidade, né, bem melhor do que aconteceu no segundo trimestre, com algumas quedas aqui bem significativas. Então, é bem importante vocês estarem avaliando a série histórica da escola
comparando para ver se está, né, mais ou menos parecida, e não deixa de ser preocupante, né? Está bem diferente aqui a série histórica do NRE do primeiro trimestre com o segundo trimestre. E estamos ainda, né, no momento da intervenção pedagógica, que termina dia 10/7. Só relembrando, né, a necessidade desse acompanhamento dos professores, para que eles não cometam o equívoco que eu conversei com vocês, né, que levar os cadernos de prova, fazer a retomada com a resolução das questões, tudo isso é muito importante e a gente sabe que eles já fazem. Né? Quando começa esse trabalho, algumas pedagogas já mandam mensagem perguntando se já tem os cadernos com as provas comentadas, tudo, mas isso é para ele mostrar qual foi o caminho na resolução das questões, quais foram os distratores, para o aluno perceber aonde que ele errou. A intervenção pedagógica são aulas disponibilizadas lá no LRCO Mais Aula, com a retomada das habilidades de menor acerto da rede. E daí que a gente também coloca um outro ponto. Foram as mesmas da escola, né? Por isso que vocês têm, eu lembro da Elvira falando, foi passado para os professores, para eles darem uma analisada nessa questão dos resultados da escola. Eu não lembro a qual escola que me passou a diferença de um sexto, acho que foi no Fabiana à tarde, que eu estive lá na quarta-feira passada, a diferença de um sexto para o outro, na mesma escola, com as habilidades, né? Aí, lógico, a aula que está lá no LRCO é pensando na rede, mas se houve uma diferença, o professor tem condições, né, de estar retomando essa habilidade de menor acerto, que foi específica daquela turma ou da escola. BI aprendizagem, né, ali um semáforo brilhando, porque nós estamos no trimestre que é decisivo. Então, a gente já tinha o primeiro trimestre fechado, aquela análise que a gente conversou com algumas escolas, de ter um índice elevado de alunos abaixo do básico, mas é agora no segundo trimestre que a gente precisa estar acompanhando muito de perto alguns componentes, né? Então, aquela questão da gente identificar na vertical, né, o que está acontecendo, né, se já foi observado a aula, se aquele professor está sendo acompanhado. Então, eu estive observando algumas escolas ali, tem um componente em que no primeiro trimestre deixou uma nota muito baixa, algo que a gente evitaria. E eu olhei na horizontal. Eram alunos que nos outros componentes tinham notas ali no 6, 6,2, mas que de repente num componente ele estava com 2,5, 2,8, né? Vai deixar isso lá para o Se Liga, um momento que está todo mundo cansado. Então é bem importante que vocês tenham esse olhar para os lançamentos. Eu sei que algumas escolas deixaram o visto favorável para o retorno do recesso, mas que vocês já estejam acompanhando os professores, que esse trimestre é muito importante, né, para a gente estar acompanhando esses resultados e os componentes, né, que merecem mais atenção. E como já passou um trimestre, já passou uma caminhada do segundo, vocês já sabem quais são esses componentes. Vocês já têm no radar, né, esses componentes, professores, alunos, que a gente precisa ter uma atenção, um cuidado especial. Então, as notas parciais, como falei, a orientação era antes do recesso, mas a organização é da escola. E o Família na Escola, né, dia 10 de julho, agora, uma nova ação, né, vocês têm cumprido o calendário ali, tudo. E dia 10 eu já conversei com algumas escolas, está muito próximo de atividades, apresentações culturais, né? Mas não esqueçam, né? As escolas que têm ensino médio
Se não der para colocar agora, porque algumas que eu conversei, a programação já está toda fechada, e ela está dentro dessas apresentações culturais, tudo, de uma, como que eu posso dizer? De atividades assim mais descontraídas com a família, mas que possam, né, na próxima, tá já colocando essa questão do Enem para os familiares da terceira série, tudo, a próxima, né? De repente pode estar dando uma atenção especial à terceira série, segunda série também, mas eu sei que vocês já estão se organizando para essa nova ação da família na escola. E essa é uma ação que a gente não deixa de lado, né? Ela vai ser durante todo o ano a gente está tendo resultado positivo, sim, por mais que a gente tenha uma presença maciça daqueles que são os responsáveis que costumam acompanhar mais a vida escolar dos seus filhos, mas tem outros que estão aparecendo, né? Porque alguns já relataram alunos que ficam frustrados quando o familiar não vai, e vocês tiveram até que consolar alguns, tudo, mas isso depois está dando um efeito positivo, né? Trazendo familiares que não tinham esse hábito. E o nosso ofício 045, que é o ofício que trata do estudo e planejamento que vai acontecer dia 23 e 24 de julho, tá? Então, são momentos que têm como objetivo oportunizar a análise do trabalho pedagógico desenvolvido no primeiro trimestre, bem como o planejamento das ações para o segundo trimestre. Então, vai ser um momento bem importante o estudo e planejamento. E nós da tutoria vamos acompanhar 4 escolas, né? No primeiro dia, uma escola por turno e a mesma coisa no segundo dia, tá? Mas a gente sabe que vocês seguem todas as orientações, o material já vem elaborado, tudo certinho. O ofício, né? Depois, quem quiser, posso estar disponibilizando também. E nós vamos ter para o estudo e planejamento, no primeiro dia 23 de manhã, um trabalho voltado para relações interpessoais e clima escolar e os impactos na aprendizagem e no bem-estar, inclusão e aprendizagem, estratégias para a garantia do desenvolvimento dos estudantes. Mas novamente o clima escolar, a gente tem observado, né, algumas situações que ainda estão acontecendo de bullying, de brigas, né? Alguns já relataram isso, então a gente volta para essa questão, a gente vai estar sempre trabalhando isso. Alguns até aproveitaram o cronograma da Semana da Família na escola para disponibilizar algumas palestras para os familiares junto com os alunos, porque não é uma questão só na escola, né? A gente sabe como que é a realidade de muitos dos nossos alunos em casa. Aí, à tarde, no primeiro dia, estratégias pedagógicas para a recomposição da aprendizagem. Então, ainda vamos estar trabalhando, porque vem aí a questão da próxima avaliação diagnóstica do CAED, a recomposição é algo, né, que veio para ficar, veio nonos anos, terceira série, agora nós temos no sexto ano, que está sendo bastante positivo. Minha última observação foi lá no Fabiana, em recomposição de sexto ano. No segundo dia, avaliação para aprendizagem, práticas avaliativas que orientam o ensino a partir de dados e evidências pedagógicas. Parece tão batido a temática, porque a gente analisa dados de avaliação do CAED, do material da recomposição da aprendizagem, que tem os simulados, de prova Paraná, mas daí está colocando em práticas avaliativas, aquele apontamento que eu sempre faço, né, da gente ter uma reflexão até que ponto a avaliação interna da escola corresponde com
o nível da avaliação externa, então a gente vai estar abordando isso, é bem importante. Tem professores que ainda não tiveram aquela virada de chave em relação à avaliação, mesmo ele tendo uma prova Paraná, ele tendo vários instrumentos que a rede oferece, ele insiste em fazer a sua própria avaliação. Lógico que pode, né? Mas às vezes é um componente ali que tem poucas aulas na semana e eles quer trabalhar com prova. Então, nós temos várias práticas aí que são práticas avaliativas que a gente pode estar implementando, trabalhando com os nossos alunos. E, como comentei, a minha última observação de sala de aula da semana passada foi lá no Fabiana, em recomposição das aprendizagens, e a proposta da recomposição são aulas diferenciadas, estratégias, metodologias diferenciadas, tudo. E a gente vê que isso encanta mais os alunos. O raciocínio a partir do concreto, eles trabalharam com material dourado, depois teve um bingo matemático ali na formulação do feedback para a professora, eu levei mais uma sugestão que já tinha pego lá no Amanda, de fazer as operações básicas a partir da temática da Copa, dos resultados, utilizando as bandeiras, fazendo uma associação com geografia também, né? Então, nós temos várias formas de estar trabalhando a avaliação. E nós temos ainda alguns professores que têm essa dificuldade de entender que a avaliação é um processo contínuo, que é formativo. Então, por isso, a gente vai estar sempre batendo nessa tecla. Segundo dia à tarde, plano de ação da escola e planejamento do segundo semestre. Né? Então, às vezes, o plano de ação a gente faz lá e deixa ele engavetado, esquecido, e é um momento de estar revisitando esse plano de ação, o que nós atingimos daquilo que foi proposto, o que precisamos reformular a partir das evidências que nós já temos, né, dos nossos alunos, dos resultados das avaliações. Aí vai ter a web, às 11 horas, né, sobre o estudo e planejamento. Então, nós temos várias atividades aí para estar acompanhando. Essas webs ficam gravadas, né, mas já vamos ter disponibilizado ali a web orientando sobre essas temáticas do estudo e planejamento. Enem, então, aquele trabalho com a plataforma, com os nossos professores, para que aquele acompanhamento, os nossos alunos já estão utilizando a plataforma, os professores já estão utilizando em suas aulas, tudo. É bem importante estar no radar de vocês, principalmente de observação de sala de aula, né, esse acompanhamento da utilização da plataforma. E é excelente a plataforma, já tivemos relatos, né, de professores que não conheciam, fizeram seu primeiro trabalho em aulas, tudo, e que gostaram muito da plataforma, os alunos também, a plataforma é simples e está disponível e deve ser utilizada. Segunda série e terceira série. Né? As escolas que eu estive semana passada, que tem ensino médio, a gente conversou muito. Terceira série, nós vamos ter um trabalho muito intenso, sim, mas eles serão a nossa régua. A segunda série é que vai dar o resultado do IDEB para a escola, mas a gente já deve estar fazendo esse trabalho com eles. E a plataforma Enem Paraná, né? Funcionalidades para os estudantes de segunda e terceira série, com videoaulas, mostra o desempenho dos alunos, a possibilidade de acompanhamento do progresso e desempenho de cada assunto, questões, realização de provas e simulados com questões reais do Enem. Dá para trabalhar online e offline, assistir às aulas. Funcionalidades para os professores, a comunicação, a possibilidade de realizar o envio de avisos e mensagens para os seus estudantes, gerador de atividades ali, que a gente pode selecionar e personalizar essas atividades para os estudantes ou turmas. O desempenho também a gente consegue acompanhar a realização e o acompanhamento do progresso, o desempenho dos estudantes, o tempo de permanência na plataforma, tudo. A recomendação das videoaulas para os estudantes ou turmas. E nós temos a proposta
de um professor que venha dar o apoio ao estudante. A gente sabe que nós temos professores em que turmas se identificam mais, professor motivador, o professor que está sempre engajando os alunos, e eles já demonstraram isso, vocês já verificaram em observações de sala de aula. Então é importante que vocês identifiquem, verifiquem, né, nas terceiras séries, quem seria o professor com perfil de colaborar com esse engajamento dos alunos. Isso é muito importante. Vocês sozinhos vão se desgastar muito, né? A equipe gestora, os diretores, as pedagogas. Puxem o professor para perto de vocês e para fazer essa intermediação com as turmas, né? A gente sabe que às vezes a gente tem o professor que desconstrói a busca ativa, quando desmotiva o aluno, tudo, mas a gente tem o professor que edifica, o professor, né, que marca a vida desses alunos, que eles gostam. Então, esse professor, né, ele será o apoio da turma em temas importantes da reta final do ensino médio, pensando em organização de prazos com os alunos, tá acompanhando e sempre tá colocando para eles quais são as ações importantes, a questão de cronograma, sobre vestibulares e inscrições, sobre o Enem mesmo, que é o principal objetivo, a prova Paraná Mais, as avaliações, orientações e oportunidades, incentivo e acompanhamento. Aí eu peguei lá da formação do Enem um slide que eu achei muito interessante essa frase, fiz o recorte, ficou meio embaçado, porque aparecia o Ander Fábio ali, nosso diretor de educação. É na prática do professor que temos o grau máximo de efetivação de qualquer intervenção pedagógica. É o professor estar do nosso lado, é o professor estar do lado da equipe. Às vezes você faz um trabalho maravilhoso no acompanhamento da hora-atividade, né? Eu conheço o trabalho que vocês desempenham, eu estou aqui com equipes, né, que são maravilhosas, mas se o professor não acompanhar esse trabalho, não fizer parte, não se sentir pertencente desse trabalho, a gente não tem grande efetivação, né? Então, busquem cada vez mais a parceria dos professores. A gente sabe que alguns são difíceis, vocês relatam isso, de experiências no acompanhamento da hora-atividade, de experiências de feedback com professores, né, que vocês se empenham, se esmeram em organizar aquele feedback, em levar propostas para melhoria da prática desse professor, e ele vem com um discurso, só assim mesmo, estou perto de me aposentar, meu trabalho é esse, mas vocês têm sim muita gente aí na escola que pode ser o parceiro, né, aqui nós estamos falando do ensino médio, da incentivação deles, mas tem as escolas de ensino fundamental que sabem o quanto é importante um professor estar apoiando a escola. Que eu volto lá, né, no que eu estava falando, associando ao jogo, né, que nós perdemos porque talento individual não ganha jogo. Nós temos que buscar cada vez mais um trabalho em equipe, um alinhamento entre a equipe. A gente usa tanto essa questão de alinhamento, né? As escolas que conseguem, a gente sabe, do dia que vai a patrulha escolar, do dia que eles brigam, do dia que, né, que a escola tá, que tem um monte de professor faltando, tudo, mas tem um momento importante para vocês sentarem, fazerem esse alinhamento, fazerem alinhamento com os professores, não deixar só para o momento do estudo e planejamento. Lógico que é um momento crucial, porque ali você tem a maior parte dos seus professores, mas isso deve estar, a gente deve estar buscando essa parceria constante. E concluindo, né, acompanhar essas ações da prova Paraná implementação, que vai até o dia 10/7, a organização dos 50% das notas está acompanhando, aqui está como até 10/7, mas eu lembro que já no início, algumas escolas me passaram que iria acontecer em agosto, já me passaram as datas, tudo, é um acompanhamento da escola. Aqui a gente está falando do visto favorável, mas o acompanhamento a gente sabe que vocês devem ter ele constante, principalmente por já ter no radar quais são os componentes, os professores, turmas que devem estar sendo acompanhados de perto. Não precisa
exatamente o visto favorável, mas verificar com esses professores como que estão as avaliações, como que estão os resultados dos alunos. Observação de sala de aula e acompanhamento da hora-atividade, priorizar turmas ponto de atenção nas ações da intervenção pedagógica, verificar registros de observação de sala de aula e feedbacks. Eu olhei algumas escolas, todas, a gente está sempre observando. Eu peço que vocês tomem cuidado com uma situação que ela ainda está acontecendo. A observação de sala de aula, vocês têm o prazo de 24 horas para registrar. Isso vocês já sabem. Não registrando, o sistema está aceitando, mas ele puxa a data do dia. Então, eu estive olhando, daí o que acontece? O diretor achou ali que por conseguir registrar a observação de sala de aula retroativa, que estava tudo certo, mas aí ele coloca tudo numa data só e gera uma incoerência, porque aí fica lá, tem 5, 6 aulas, se for CCM, e registrado 7, 8 observações no dia. A gente sabe que isso não acontece, tá? Então, tomem o cuidado. O sistema aceita, mas ele altera a data ali para a data do dia. Então, você fez observações, vai registrar num dia só da semana, aí você fica com suas observações registradas no mesmo dia. Tomem esse cuidado, né? Tentar registrar no mesmo dia. A gente sabe o quanto que é difícil, mas tenta. E os feedbacks, não deixar muito distante, né, o número de observações e feedbacks, acompanhar e engajar estudantes e professores quanto ao uso da plataforma Enem. Escolas que têm ensino médio, agora a gente vai respirar Enem. Mas eu confesso, eu estou entusiasmada sim, porque nós estamos com uma ação que vai ser muito desafiadora, já está sendo, mas a nossa proposta é boa para o nosso aluno. A gente tem uma plataforma de qualidade, a gente tem uma prova, eu já conversei com vocês, levei a cópia das competências que são cobradas na redação, o diferencial que é a redação do Enem, as questões, tudo, e volto lá no começo. Nós temos um aluno difícil de lidar, uma geração difícil, mas a gente tem aqueles que a gente consegue, né? Aqueles que a gente tem uma grande satisfação com os resultados que eles nos trazem. E a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sobre pena de ser uma farsa. Então, a gente tem esse desafio, é uma missão trabalhar com a educação, mas eu sei o trabalho que vocês desenvolvem, a energia que vocês colocam, né, para esses alunos. Nós somos os adultos da relação e a gente sabe das dificuldades, mas sabe do trabalho que vocês desenvolvem. E a gente precisa disso, né? São os nossos alunos que dependem do nosso trabalho, que é desgastante? É. Tem horas que a gente pensa que está dando murro em ponta de faca, mas não, né? Tem aqueles que a gente consegue puxar, que a gente consegue ter um resultado com eles. E é isso. Eu prometi ser breve, né? Porque vocês têm outra reunião, tem as pedagogas que já vão se organizar para acompanhar a web sobre o estudo e planejamento, tudo, esse acompanhamento da intervenção pedagógica que está acontecendo, as últimas organizações para a Semana da Família, 10/7. Então, eu desejo, gente, uma excelente semana, que vocês estejam inspirados, né, para essa última semana, e não esqueçam, não está aqui como ação a ser desenvolvida, mas já pensem como será o acolhimento desses alunos no retorno, né? É bem importante. Um painel que seja, pensar em alguma coisa para recebê-los de volta e já deixem uma expectativa, né? Que eles vão sair para o recesso, mas que
tem alguma surpresa para eles quando eles retornarem, alguma coisa, já crie essa expectativa para o retorno, porque senão eles têm preguiça de retornar também, né? A gente sabe disso. Não sei se alguém gostaria de fazer algum apontamento, algum comentário. Tudo tranquilo? Então tá jóia. Naufragamos lá em águas norueguesas, mas o nosso trabalho aqui na educação continua. E tomara que eles venham só escutando o ahá o tempo todo ali, isso como castigo. Então, gente, um excelente abraço, um bom trabalho. Deixa eu interromper a gravação aqui. Só porque eu cheguei agora, já vai encerrar. Agora que você chegou? Eu estava no UPA, passeando um pouco. Eita!